Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje chegamos ao episódio 34 do Podgel. Vamos falar sobre o Apartheid, que foi o regime de segregação racial oficial que aconteceu na África do Sul na segunda metade do século XX. Vamos conhecer um pouquinho mais. Vamos lá? O termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De acordo com esse regime, a minoria branca, que era realmente uma minoria, os únicos com direito a votos, detinham todo o poder político e econômico do país, enquanto a imensa maioria negra apenas podia obedecer rigorosamente à legislação separatista. Mas isso começa no século XVIII ainda. Desde 1795, ingleses e holandeses se alternavam no controle da região que hoje é a África do Sul. A briga pela posse só termina com a Guerra dos Boers, que durou 22 anos, de 1880 a 1902, vencida pelo Reino Unido. O país reconhece a independência da África do Sul em 31 de maio de 1910 e oficializa a soberania sul-africana em 1931, mas, para não perder completamente o controle, mantém algumas leis que informalmente preservam a segregação racial. Em 1940, o Partido Nacional Sul-Africano vence as eleições e em 1948 efetivamente consolida a segregação com leis que limitavam demais os direitos da população negra e favoreciam a minoria branca, que era uma minoria efetivamente, como eu falei, eram menos de 20% da população total do país. Então nascia aí o apartheid, que era a institucionalização do preconceito racial e garantia só aos brancos um padrão de vida do nível das nações de primeiro mundo. O apartheid ele não permitiu o acesso dos negros às urnas e os proibia também de adquirir terras na maior parte do país. Isso fazia com que eles fossem obrigados a viver em zonas residenciais segregadas, uma espécie mesmo de confinamento geográfico. Casamentos e relações sexuais entre pessoas de diferentes etnias também não eram permitidos. As leis afetavam todos os aspectos da vida dos negros. Em 1950, surgiu a obrigação de carregar uma identificação do seu grupo racial. Com as autoridades cometendo muitos erros nas classificações, especialmente em relação aos mestiços, membros de uma mesma família chegavam várias vezes a serem separados. Até 1950, diversos assentamentos eram habitados por etnias variadas. Mas, nesse ano, o Ato das Áreas de Grupo delimitou os setores específicos para os negros, geralmente nas zonas rurais, com pouca infraestrutura e saneamento. Essa lei também servia como desculpa quando o governo queria executar remoções fortes, o que viria a se tornar frequente. As vítimas do apartheid elas estudavam em escolas diferentes da dos brancos, com conteúdo planejado para mantê-los na classe trabalhadora. Frequentar universidades era proibido. E a partir de 1953, vários outros ambientes passaram a ser demarcados como somente para brancos, com áreas municipais, bancos de praça, ônibus, restaurantes e hospitais. Bem, aqui eu estou com umas estatísticas do ano de 1978 na África do Sul, que podem ser considerados tranquilamente os números da desigualdade. Eu vou falar aqui só para a gente ter uma noção de como efetivamente a política segregacionista funcionava. Olha só, a população em 1978 era de 19 milhões de negros e 4,5 milhões de brancos. A alocação de terras, ou seja, a posse de terras por brancos era de 87% das terras do país e pelos negros 13%. Benefícios dos impostos governamentais. Os negros tinham menos de 20% de benefícios de impostos e os brancos 75%. A proporção de médicos para a população, essa é uma informação assim muito ruim. Negros, um para cada 44 mil negros, um médico para cada 44 mil negros. Brancos, um para cada 400 brancos, um médico para cada 400 brancos. Gasto anual na educação para os negros, $45 por aluno por ano. Para os brancos, $696 por aluno por ano branco. Proporção de professores para a população, um professor para cada 60
negros para brancos, um professor para cada 22 negros. E a mortalidade infantil era de 40% de negros no campo e 20% na cidade. Os brancos, a mortalidade infantil era de 2,7%. Eu acho que esses números são muito fortes, assim, e dá pra gente ter uma ideia assim, realíssima de como é que funcionava o regime, né, o apartheid. Bem, a oposição ao apartheid teve início de forma mais intensa ainda no final da década de 40, ali mais especificamente em 1949. E ao longo da década de 50, sob o comando do Congresso Nacional Africano, o CNA, organização criada por negros em 1912. Diferentes grupos étnicos começam a organizar greves em serviços básicos. Um desses organizadores era um líder dos povos Tembu, Nelson Mandela. O governo sempre reagia com brutalidade e Mandela foi preso várias vezes. Em 21 de março de 1960, a polícia matou 69 manifestantes, em sua maioria negros, que participavam de uma manifestação. Nos dias seguintes, o governo declarou estado de emergência e cerca de 18 mil pessoas foram detidas, e os grupos de resistência foram desmantelados. O Massacre, como ficou conhecido, provocou protestos em diversas partes do mundo. Como consequência, a CNA foi declarada ilegal e o seu líder, Nelson Mandela, foi preso em 62 e em 1964 foi condenado à prisão perpétua. Ele passou por 3 penitenciárias onde sofreu violências verbais e físicas. O apartheid ele derrubou a economia porque faltava mão de obra especializada. O governo ainda gastava muito para conter as rebeliões e mesmo assim a ameaça de uma guerra civil era permanente. E para piorar, em represália à política de segregação racial, a ONU impôs sérias sanções econômicas ao país em 62 e um embargo de armas na década de 80. O Comitê Olímpico Internacional também baniu a África do Sul na Olimpíada de 64. Com o fim do Império Português na África em 75 e a queda do governo de minoria branca na Rodésia, que é o atual Zimbábue, em 1980, o domínio branco na África do Sul entrou em crise. Esses fatos intensificaram as manifestações populares contra o apartheid. E a Organização das Nações Unidas tentou dar fim à política praticada no país. O presidente Peter Botha promoveu reformas, mas manteve os principais aspectos do regime racista. Em fevereiro de 89, Frederic de Klerk assume a presidência da África do Sul. Sob pressão nacional e internacional, inicia trabalhos políticos para reverter o apartheid e liberar os presos vítimas da segregação. De Klerk revoga as leis raciais e em 11 de fevereiro de 90, Mandela foi perdoado, bota entre aspas aí esse perdoado, libertado, e o CNA recuperou a legalidade. Sua política foi legitimada por um plebiscito só para brancos em 92, no qual 69% dos eleitores brancos votaram pelo fim do apartheid. Quando a nova Constituição, em 93, assegurou o direito de voto aos negros, é claro que não tinha como dar outro resultado. Mandela foi eleito presidente no ano seguinte, em 94. De Klerk e Mandela ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 93. Em abril de 94, Mandela assume a presidência nas primeiras eleições multirraciais do país. O parlamento aprova a Lei de Direitos sobre a Terra, restituindo a propriedade às famílias negras atingidas pela lei de 1913, que destinou 87% do território à minoria branca. As eleições parlamentares de 99 foram vencidas pelo candidato indicado por Mandela, Thabo Mbeki, descartando ali qualquer tentativa de retorno a uma política segregacionista no país. Bem, pessoal, chegamos ao final então de mais um Podgel, do episódio 34. Falamos sobre o apartheid e eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre o regime de segregação oficial que aconteceu na África do Sul. A gente pode tocar nisso mais para frente, algumas outras vezes, e como sempre, eu aguardo o feedback de vocês, os comentários, críticas, elogios, sugestões. Peço aí também, quem quiser, manda mensagem de áudio lá pelo Spotify, dá para mandar mensagem de áudio. Sugiram temas também, a gente tem aí já tem
uma sequência de temas aí para ir trabalhando, mas temas novos são sempre bem-vindos, né? Espero aí, então, que vocês estejam todos bem. Sigam a gente lá nos canais do Professor Tom, lá do Podgel, né, lá no Face, no Instagram, no YouTube, né, para que sempre que sair um episódio do Podgel vocês sejam notificados. Segue a gente no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts. Estamos tentando aí entrar no Castbox também. Ok, pessoal? Então, é isso. Um abraço em todos. Estejam todos bem e até o próximo episódio.